Vistoria cautelar. Você já ouviu falar sobre vistoria cautelar, sobre laudo cautelar? Você já fez um laudo cautelar? Já contratou um laudo cautelar ou alguém já pediu um laudo cautelar do seu veículo? Bom, não sabe para que serve, nunca ouviu falar? Não sabe com o que se come? Bom, fica nesse vídeo que eu vou contar tudo para você sobre o que é um laudo cautelar, quando você precisa contratar, quais os resultados, como que um laudo é aprovado, como que um laudo é reprovado. Vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo depois da vinheta. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Christian, engenheiro automotivo, fundador da Grifos Motorsports, e esse aqui é o canal da Grifos, o canal onde você aprende tudo sobre o universo automotivo. E galera, eu já analisei mais de 4.000 laudos cautelares, então é um assunto que eu realmente tenho bastante conhecimento, nunca trouxe para vocês, mas tá aqui uma boa oportunidade de trazer esse conteúdo para vocês sobre cautelar. Então se você quer saber mais, gosta desse conteúdo ou tem dúvida nessa área, principalmente na hora de comprar um carro seminovo usado, deixa o seu like, deixa o seu comentário e aproveita agora para se inscrever no canal. Dessa forma você ajuda nosso vídeo a alcançar mais pessoas e tirar a dúvida de mais pessoas. E se você gosta desse conteúdo, deixa também o seu like, dessa forma eu vou entender que vocês gostam desse conteúdo, vou trazer mais vídeos sobre vistoria, sobre os pontos principais ali que vocês precisam ver, que não vai dar, infelizmente, para abordar nesse vídeo. Bom, agora que você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, vamos então entender o que é vistoria cautelar. Basicamente, vistoria cautelar é específica para carros usados seminovos, né, para carros que não são zero, apesar de que não confie também em carros 0 km. Tá? É possível ter uma cautelar reprovada em carro 0 km, carros que chegarem por algum motivo, sofreram algum tipo de dano, que reprovam cautelar, foi reparado ali dentro da própria concessionária, não foi reparado na fábrica, foi reparado dentro da concessionária e foi colocado para ser vendido como carro zero. É possível isso acontecer? É possível. Então também não dá para acreditar plenamente nos carros que são da concessionária, mas em geral a vistoria cautelar ou laudo cautelar é solicitado para carros seminovos, né, para carros que tem ali, já tem uma certa história e você quer saber justamente que história é essa, né? E quem pode contar isso para você? O laudo cautelar vai contar boa parte dessa história, você vai ficar por dentro de muita coisa. Que história é essa que eles vão vasculhar e vão lhe contar sobre o carro que você está interessado? Bom, existe uma história documental, né? Então a placa e o chassi daquele carro remete a uma história documental, coisas que podem ter acontecido com relação à documentação, né? Então se ele teve passagem por leilão, se ele teve sinistro, se ele teve algum tipo de restrição documental, né? Uma transferência, roubo, furto, algo desse tipo, você vai ficar sabendo porque há uma pesquisa feita em várias bases nacionais com relação a essa informação. Então toda essa parte documental, esse histórico documental, você vai ter acesso. E também você vai ter acesso a um histórico não tão claro como o documental, que é o histórico estrutural, né? Você vai saber o quão o seu carro está original, se ele passou por algum tipo de reparo, se ele passou por algum tipo de repintura e, claro, se esse reparo, essa repintura, no caso o reparo, foi severo ou não com relação à estrutura do carro, né? Será que ele teve uma batida? Será que esse carro bateu? Será que esse carro teve algum tipo de dano severo à estrutura do carro? Bom, você vai ficar sabendo sobre tudo isso no laudo cautelar. Nessa parte documental é bem simples, né? Você pode contratar algumas empresas que fazem somente essa pesquisa documental. Uma das empresas, não estou ganhando nenhum patrocínio, porque realmente eu faço pesquisa por eles e gosto do serviço deles, é o Olho no Carro. Vou deixar o link na descrição para vocês conferirem o trabalho, preço, mas se vocês acharem uma outra empresa também, não tem problema, tem várias no mercado que fazem a pesquisa por placa. Então você sabe a placa do carro, você vai fazer a pesquisa, vai saber ali todo o histórico do carro nessa parte documental. Claro que isso tem um custo, então você vai pagar. Essa parte documental é bem simples, né? E não é tão complicado de se fazer. O complicado mesmo é fazer a parte estrutural, né? Você precisa ali de algumas ferramentas, precisa desmontar algumas partes do carro para você ter acesso à estrutura do carro, e aí você vai olhar pontos como as torres dos amortecedores, as colunas A, B, C
no caso se o carro tiver dele também, as colunas em geral do carro, o estado, os pontos de solda, vai olhar a originalidade da pintura, se teve algum tipo de repintura, algum tipo de reparo, se há uma determinada quantidade de massa, onde tem massa no carro, se os painéis dianteiros e traseiros estão originais, se houve algum tipo de reparo no painel, se foi trocado, talvez a alma do para-choque tenha sido danificada, o que tem de original no carro e o que foi realmente reparado, tudo isso dá para saber utilizando as ferramentas corretas e tudo isso para dar 3 resultados. O laudo cautelar tem somente 3 resultados. Dá para trabalhar com um pouco mais, vai depender de uma empresa para outra, mas no geral as empresas trabalham com aprovado, aprovado com restrição e reprovado, né? E o que seria um carro aprovado? O que dá para falar assim, cara, esse carro tá aprovado? Então você vai lá comprar o carro com segurança, é um carro que não vai ter nada, tá limpo. Algumas empresas trabalham justamente com esse padrão de que o carro tá 100% ou 95% original. Teve um pouquinho de repintura, alguma coisa assim, e é o máximo que é aceitável para aprovado. Depende, claro, de cada empresa, de cada critério, mas no geral, carros aprovados são carros que apresentam mais de 80% de originalidade no carro e nenhum dano estrutural, não teve nada na parte de estrutura. Esse é um carro aprovado. Isso quer dizer que um carro que tem 95% de originalidade, mas teve um dano estrutural, tá aprovado? Não tá aprovado. Então, porque não é exatamente pela porcentagem de originalidade, e sim mais com relação ao peso da estrutura do carro. Então o carro precisa estar com uma estrutura ok, sem nenhum tipo de dano na estrutura. E o caso dos aprovados com restrição. Um carro aprovado com restrição, aí você já vai ter a situação que ele teve algum tipo de dano, mas esse dano não foi severo, ele não põe em risco o habitáculo ou a segurança do veículo. Então, assim, o habitáculo do carro continua intacto, a segurança do habitáculo continua intacto, mas ele passou por algum tipo de reparo, algum tipo de serviço que já não deixa a estrutura 100% original, né, ou sem nenhum tipo de dano. Então, houve ali um dano, pode ser estrutural ou não, mas que não traz mais no mesmo status já aprovado. Então, por exemplo, o carro ali que teve uma leve batida dianteira, teve o painel dianteiro trocado, né? Então, assim, é um carro que pode ter sido original, a peça original foi trocada, então ele manteria o mesmo padrão de originalidade das peças, porém, o painel foi trocado e você teve ali um leve dano na ponta da longarina. Isso é suficiente para o carro já sair de aprovado para aprovado com restrição, né? Você tem ali uma quantidade de dano na estrutura do carro que já não garante que ele está sem danos estruturais. Por conta disso, ele é aprovado com restrição. E quando que um carro é reprovado, né? A pessoa fala assim, mas meu carro foi reprovado na cautelar, ou será que o meu carro vai ser reprovado na cautelar? Bom, é muito simples, é muito fácil essa parte do carro reprovado, né? Danos estruturais severos, ele está reprovado. Tem corrosão severa na longarina, reprovado. Tem um ponto de solda não original, reprovado. Qualquer tipo de reparo, ponto de solda não original na coluna, na torre do amortecedor, nas longarinas, o carro está reprovado. Ele sofreu algum tipo de reparo em uma região que não era para ter. O carro tá com a torre de amortecedor amassada, não era para ter esse dano, tá reprovado. Mas foi ali, ele nunca bateu, mas eu fui trocar a suspensão e o mecânico, sei lá, usou a ferramenta errada, danificou uma região estrutural, que é a torre do amortecedor, por conta do uso de uma ferramenta, por exemplo. Isso faz com que a cautelar seja reprovada? Sim, isso faz com que a cautelar seja reprovada, porque não é para ter aquele dano, né? A estrutura ela é feita para certas partes não sofrerem nenhum tipo de dano. No momento que acontece um dano naquela região, você condena literalmente toda a estrutura do carro, porque você não pode mais garantir o comportamento dinâmico no momento da colisão como foi projetado. Então, se você não pode garantir que o comportamento dinâmico da estrutura do carro no momento da colisão vai ser como foi projetado, o carro já não é mais seguro, porque você já não consegue chegar nos parâmetros que nós engenheiros colocamos na hora de projetar o carro. Então, qualquer tipo de dano nessa estrutura, qualquer tipo de reparo nessa região já caracteriza reprovação na cautelar.
Se você ficou com alguma dúvida ainda, não tirei todas as suas dúvidas, comenta aqui, eu vou trazer mais vídeo. Vai ser um prazer para mim trazer mais vídeos. Como eu falei no começo do vídeo, eu tenho bastante experiência na área de cautelar, na parte de estruturas automotivas. Já analisei mais de 4.000 laudos cautelares, então vai ser muito bacana trazer um conteúdo sobre isso aqui no canal. Primeiro vídeo sobre isso, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. O like ajuda muito esse vídeo a ser mostrado para mais pessoas vão dar like, e mais pessoas vão ver o vídeo, e aí mais pessoas vão dar like e a gente vai... Isso mesmo. E aí, claro, eu vou trazer sempre mais conteúdos sobre cautelares. Aqui tem um vídeo muito bacana com 3 dicas essenciais na hora de você comprar um carro para saber se está caro ou não. E claro, aqui também tem uma lista com 5 lasanhas muito bacanas para você comprar por 60 mil reais. Confere esses vídeos que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!